Salve Maria, meu nome é Padre Charbel, sou sacerdote da Sociedade do Espírito Santo e hoje nós falaremos um pouco sobre a questão das liturgias na igreja que se usa atualmente, pois há certos debates entre os nossos meios tradicionais de qual liturgia se usar, de qual missa se usar. Se usar o breviário de São Pio X, se usar o breviário de Pio XII, ou o missal de São Pio X, ou o missal de Pio XII. Pio XII ainda não foi canonizado, fase de São Pio XII, mas enfim. Então, eu tratarei de mostrar aqui qual é a posição da nossa sociedade, principalmente a posição a qual nesse tempo de crise, da qual não temos um legislador, um juiz que é o Papa, né, pelo menos não em sua forma formal, em sua maneira formal, não temos uma conclusão para esta questão, né? Mas o que nós podemos fazer é fazer certos estudos ou certas análises, não? Para que se chegue a uma conclusão da qual nós possamos aderir sem perigo para a nossa fé. Então, o intuito desse vídeo é mostrar a nossa posição, né? E ademais, o intuito desse comentário, aliás, e ademais tirar o escrúpulo daqueles que ainda têm certos escrúpulos de ir em uma liturgia, né, da qual talvez não seria lícita. Pois bem, começamos em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então aqui, qual liturgia seguir? A liturgia de São Pio X ou a liturgia de Pio XII? Pois ambos os lados têm certos argumentos, das quais, quando uma pessoa leiga os escuta, fica impressionado tanto com um argumento quanto com outro argumento. Então as pessoas ficam em certa confusão, sem saber o que fazer, né? Então, para apresentar essa controvérsia, né, primeiro eu dividirei esse comentário em 4 partes, né? Apresentar a primeira controvérsia geral, logo a natureza da liturgia, logo iria apresentar a natureza das leis da igreja e a natureza da própria igreja, aplicado para a situação da liturgia, né? E logo, para finalizar, darei um exemplo das Sagradas Escrituras, porque temos esta posição. Eu digo que não é somente uma posição, é uma posição de fato, da qual salva o dogma, né, da igreja, e da qual também se mantém aquele mandamento maior, que é o mandamento da caridade, né? Pois Nosso Senhor nos deixou este mandamento, e não é uma opção, não é algo que eu devo escolher fazer ou posso não fazer, não. De fato, a igreja ela trabalha com este mandamento maior, que é a caridade. Então, pois bem, tem certos grupos, né, como nós já vimos, já sabemos, quem está no meio do meio tradicional e quem não está, quem está vendo esta aula este tema sobre a liturgia pela primeira vez, né, é bom entender-se que depois do Concílio Vaticano II, houveram grupos de resistência contra as reformas do Concílio Vaticano II, da qual em si mesmo é ilegítimo, por ter muitas normas e muitos documentos, da qual tem odor a certas heresias, e ademais das práticas após o concílio, enfim. Então, de fato, é um concílio da qual, se a igreja voltasse ao normal, ou quando a igreja voltar ao normal, terá de excomungá-lo, não? Então, depois do Concílio Vaticano II, ficaram 3 grupos muito grandes na igreja, da qual seria a Fraternidade de São Pio X, logo veio os sede privacionistas, com o Sr. Gerhard de Laurier, e também os sede vacantistas. Então, dentro desses grupos, se tem 3 práticas litúrgicas. Eu sei que a prática litúrgica da Fraternidade de São Pio X é uma prática litúrgica bastante diferente, né, porque eles usam João XXIII, mas fazem algumas adaptações com a liturgia de São Pio X. Então, como o segundo Confiteor, etc., que não tem no missal de João XXIII. Mas os grupos que manteram na posição, digamos, católica, no sentido de não terem de escolher certas doutrinas, que foram os sede-privacionistas e os sede-vacantistas, enfim, foram grupos que mantiveram a doutrina e tentam manter até hoje a doutrina. Mas entre esses grupos, né, principalmente entre os sede-privacionistas e os sede-vacantistas, existe um debate, uma briga bastante substancial, da qual põe
em dúvida mesmo a unidade da igreja, porque a unidade litúrgica, ou pelo menos o acordo litúrgico entre a liturgia entre os grupos católicos, faz parte essencial da igreja, da nota da igreja. Mas se não temos a unidade, que é uma nota essencial da igreja, nós não temos a igreja. Então isso é importante entender. Pois então estes grupos, né, alguns ficaram adeptos à liturgia de Pio XII, porque era a liturgia vigente do último Papa, da qual ele promulgou. Então, esses grupos colocam como um argumento muito forte, que seria o argumento da autoridade papal. E, de fato, é um argumento da qual, se nós temos um Papa, nós devemos seguir o que este Papa disse. Isto é a praxis da Igreja, sempre foi. Isto não quer dizer que nunca houve, por exemplo, debates teológicos, debates entre certas posições dentro da Igreja, entre certos grupos, entre certos teólogos, mas, normalmente, quando o Papa fala, a Igreja deve, como um bom rebanho, pois Nosso Senhor disse aos apóstolos: a quem vos escuta, a mim vos escuta, né? A quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, dado este mandamento, de fato, as ovelhas, né, em tempos normais, deve como a obediência ao Santo Padre, ao vigário de Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. Mas, na situação atual, pelo menos de forma formal, não temos um Papa. Então, fica, depois de Pio XII, da morte de Pio XII, este grande espaço de tempo, da qual os grupos tentam manter a fé, como podem, e uns grupos usam a liturgia de São Pio X e outros de Pio XII. Então, os que usam a liturgia de Pio XII têm o argumento da autoridade papal, que é um argumento muito forte. E outros que usam a liturgia de São Pio X, vejo eu que seria por uma questão ou de estética ou de escrúpulos. Pois bem, então nós vamos analisar qual a posição verdadeira nesse sentido. Tentar analisar, aliás, porque como o Padre Chabel não é o Papa, e como não temos um Papa para que dê o martelo nesta questão, nós apenas podemos fazer algumas conclusões ou algumas formas de raciocínio dentro dos parâmetros da teologia católica. Então aqui eu não vou buscar puxar, digamos assim, como se diz no Brasil, a sardinha para o meu lado e nem para outro lado, mas de fato ver dentro da teologia católica o que se é aceito. Pois bem, certos grupos continuam com esse debate. Então tem certos grupos que afirmam que a liturgia de Pio XII era uma liturgia revolucionária pelo fato do Bugnini, de Monsenhor Bugnini, ter participado, ou mesmo ter feito a liturgia de Pio XII, a reforma litúrgica de Pio XII. Entretanto, parece que falta certas provas históricas sobre esse argumento, não pelo fato de ele não ter participado, mas pelo fato de ele ter sido um dos participantes, né? Pois quando o Papa, qualquer Papa, quando se faz uma reforma litúrgica, ele convoca certos profissionais em matéria litúrgica, da qual uns ficam responsáveis por certas áreas da liturgia. Então não é que tem uma pessoa que está ali como controlando todo mundo, né? Mesmo que o Papa sendo a cabeça, ele consulta vários teólogos, vários liturgistas, para não ter um equívoco essencial. Pois bem, né? Então tem essas acusações contra Pio XII, da qual teria certos liturgistas, como Bugnini, que participaram ali da reforma litúrgica. Mas estes que dizem que tem certas pessoas que são adeptos a certos pensamentos subversivos, esquecem que também na época da liturgia de São Pio X, da promulgação da liturgia de São Pio X, muitos acusaram São Pio X também de subversão, né? E alguns não gostaram da promulgação litúrgica de São Pio X, mas já voltaremos a este assunto. Então, sempre quando houve essas promulgações litúrgicas na igreja, é muito comum que se houvera como debates, mesmo disputas, para a aceitação ou não de tal liturgia. Mas, sempre na igreja, quem mandou na igreja é a cabeça, é o Papa, a cabeça visível da igreja. A cabeça invisível é Nosso Senhor Jesus Cristo, e a cabeça visível é o Papa, é o vigário de Nosso Senhor. Entretanto, esta disputa entre
entre os adeptos da liturgia de Pio XII e os adeptos da liturgia de São Pio X, com o tempo nós veremos que não faz muito sentido. Por quê? Porque mesmo esses grupos que aceitam a liturgia de São Pio X têm padres, muitos deles têm padres que usam a liturgia, o missal de Pio XII em suas congregações, seus grupos, seus movimentos. E o mesmo acontece com os grupos que defendem a liturgia de Pio XII, também aceitam sacerdotes, eu mesmo conheço vários casos, que padres, como exceções, celebram a liturgia de São Pio X. Então, este debate parece que tem um teor como, às vezes, de certas percepções, da qual se percebe que a Igreja indica certas regras, certos cânones para seguir-se, e acabam debatendo entre eles certos elementos da qual deveria, como por caridade, pelo menos tentar entender a posição oposta. Porque na prática desses grupos, os grupos clericais, se admitem todos os dois, mesmo que um defenda um e o outro defenda o outro. Mas entre os leigos eu vi muito disso, principalmente no Brasil, onde, digamos, os grupos católicos da posição de fato católica são bastante novos. Os leigos como caem em cima deste assunto e terminam como fazendo divisões entre o clérigo, mas isto está mal, porque a igreja ela é una, né? Mas perceberemos com o passar do tempo, o que eu quero dizer. Pois bem, a reforma de Pio XII, né, pelo que se tem notícia, não houve muita resistência na época, porque já era esperada como uma continuação da reforma de São Pio X. Sempre houve resistência, mas não foi tão forte quanto aquela resistência que quando São Pio X promulgou pela Divina Flatus, né, que seria aquela reforma de fato foi bastante significativa. Então, na de Pio XII não aconteceu isso, pelo menos na época, a não ser que teve um cardeal em Nova York, cujo nome não lembro, da época de Pio XII, que era aqui em Nova York, que pediu a permissão a Pio XII para rezar, para continuar com a liturgia de São Pio X, mas Pio XII havia negado. Entretanto, sei de certos sacerdotes, né, que continuavam com a prática do uso da liturgia de São Pio X. Por exemplo, tem certos institutos, né, que vêm desde da época da crise, da qual os seus adeptos, mesmo tendo sua fundação, digamos, com uma ligação com o Papa Pio XII, como é o tema do Matrimônio Concílio, por exemplo. Eu não gosto de dar nome de institutos, para não dar polêmica, mas enfim. Como Monsenhor Gerardo Laurier era, por exemplo, teólogo na época de Pio XII, e eles ainda continuaram utilizando a liturgia de São Pio X. Então se vê que era algo que se aceitava. A prática, a praxis, não era algo muito distante do espírito da igreja, né? Então, agora voltando aqui para a reforma de São Pio X, né, os que acusam a reforma de Pio XII como meio que subversiva por participação de Monsenhor Bugnini ou outros teólogos ou liturgistas, esquecem que quando São Pio X quando ele promulgou a reforma do breviário, né, ele diminuiu os salmos, por exemplo, de 16 a 12 salmos para 9 salmos, o que causou bastante polêmica na época. E quem reza Maitines, quem reza o breviário, sabe que ainda 9 salmos para Maitines é um tempo considerável, porque tem as leituras, né? São mais ou menos 9 leituras. Normalmente, quando é em féria, se faz as 3 leituras, mas normalmente sempre ocorrem as 9 leituras. E tem os 9 salmos, e ainda assim fica como um tempo bastante significativo rezando a Maitines. Então, esta reforma, que foi a Maitines, para quem não sabe, é a primeira oração do sacerdote do dia. Então ele acorda de madrugada, ele reza, né, a primeira oração, que é a Maitines. Então reza Maitines e a Laudes, que são as horas canônicas. Então foi diminuído, né, dos 16 a 12 salmos para 9 salmos. São Pio X fez essa diminuição. E também houve na reforma de São Pio X a organização das festas dos santos com os domingos, porque era muito confuso antes da reforma de São Pio X. Eu mesmo conheci casos, por exemplo, que ainda na França, por exemplo, eu conheci pessoas que
até hoje são contra a reforma de São Pio X. Então, a mesma acusação que fazem com a reforma de Pio XII também fazem contra a reforma de São Pio X. Então, é muito normal que se tenha estas divergências. A Igreja tampouco é que silencia as pessoas de forma absoluta, no sentido de não ter espaço para certas divergências, né? Então, sempre houve e sempre haverá as questões que são acidentais. Agora, no que é essencial, a essência, a Igreja não pode mudar. Pois então deixaria de ser Igreja. Mas não é isso que estamos falando com a reforma de Pio XII e tampouco com a reforma de São Pio X. Mas, enfim, parece que na época de São Pio X, claro, com exceção de uns casos particulares, não houve tolerância de seguir a reforma de Pio XII. Então, São Pio X, de fato, ele, promulgando a sua liturgia com o documento Divina Flatus, ele foi, digamos, rígido ao promulgar. Então, há uma diferença entre a publicação da Divina Flatus com a publicação da liturgia de Pio XII, que a liturgia de Pio XII foi publicada, foi promulgada, digamos assim, através de da Congregação dos Ritos, né? Então, foi através de um dicastério romano. Então, aí já começa uma diferença, por quê? Porque quando nós dissemos que o Papa promulga com solenidade, então já se diz que promulga como para toda a Igreja aceitar. Agora, quando é uma promulgação através de um dicastério romano, o grau de importância diminui. Não é o mesmo grau de importância, por exemplo, que a Divina Flatus teve. Então, na prática da Igreja, uma pessoa que usa, um sacerdote ou um grupo, que usa a liturgia anterior a São Pio X, pode-se dizer exatamente que tem uma posição cismática, porque era a prática da Igreja, a praxis da Igreja, porque São Pio X assim o quis, que se usasse a liturgia a partir da reforma litúrgica. Pois bem, inclusive era tão famosa esta resistência contra a liturgia de São Pio X que no L'Osservatore Romano, do dia 21 de dezembro de 1911, diz o seguinte, vou tentar traduzir aqui. Diz que anuncia uma declaração para a imprensa sobre os salmos, sobre o saltério. O anúncio estava seguido de um breve comentário, redacional, da qual o autor anônimo começa por assegurar o leitor, dando-lhe certa seguridade, dizendo o seguinte, que o saltério non ha subito nessun cambiamento sostanziale, ou seja, não tem tido nenhuma mudança substancial. Isso quer dizer, por quê? O tom do texto gera um tom de apologética, porque havia pessoas que já estavam indo contra, protestando contra as reformas de São Pio X. Então, por exemplo, o cardeal Giovanni Mercati, que foi feito cardeal já com o tempo de Pio XI, ele foi um dos que criticou abertamente a reforma de São Pio X. Então, a reforma de São Pio X, para quem não sabe, por exemplo, na missa, anterior a São Pio X, era muito difícil receber a comunhão, né? Então, São Pio X ele também reformou para a primeira comunhão para as crianças a partir de 7 anos, também reformou algumas questões sobre o jejum eucarístico, o breviário, como já falamos, e a reforma da música também, que anterior a São Pio X era permitido certos instrumentos que deixava a missa muito pomposa. Mas isso não ajudava muito na espiritualidade católica. Então São Pio X ele colocou algumas condições, para o polifônico. O polifônico era permitido desde que fosse compreensível, e o gregoriano. Então São Pio X também fez uma reforma da qual foi muito criticado inclusive por Bento XV. Né? Bento XV também criticou o estilo da reforma, mas não criticou a reforma em si. Então, se vê que é muito normal as críticas da Igreja, e nós não temos notícia de que Bento XV, que foi um Papa, foi excomungado por ter feito uma crítica à reforma de São Pio X. Né? Então, deve-se ver sempre a prática da Igreja, da qual ela administra para que seus membros não saiam assim excomungados ou fiquem fora da Igreja, porque o objetivo da Igreja na Terra é salvar almas. Né? Primeiro, dar a glória a Deus devido a Nosso Senhor, e segundo, salvar almas, que são o seu objetivo remoto. Mas
é a lei suprema da igreja nesse sentido, a salvação das almas. Então a igreja ela não fica colocando problemas para os seus fiéis quando não se necessita. Pois bem, então a liturgia de Pio XII, já voltando ao tema de Pio XII, ela foi anunciada sobretudo com a Mediator Dei, né, de Pio XII, e ele começa falando ali da espiritualidade litúrgica, para entender que a condenação da liturgia de São Pio X na igreja atual, ou seja, na nossa praxis atual, não faz sentido por parte daqueles que usam a liturgia de Pio XII, e tampouco faz sentido por parte daqueles que usam a liturgia de São Pio X, dado que todas estas liturgias foram criticadas, né, por sua forma de reforma, por sua maneira de reforma. Enfim, o Pio XII, né, na Mediator Dei, ele deixa claro qual é o sentido da missa. Então, primeiro, ele assegura, né, que Jesus Cristo ele é o mediador entre os homens, né, e Deus Pai, na obra da redenção. Logo, o espírito da unidade após a guerra. Logo, ele coloca ali que a importância da unidade litúrgica da igreja após o período de guerra. Vemos que Pio XII ele viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial, ainda que foi um tempo bastante difícil para o papado, para a igreja, e não tinha muita... não era muito livre de fazer as suas práticas, a sua evangelização no continente europeu, justamente pelo tema da Segunda Guerra Mundial. Logo, ele dizia que a liturgia era um culto público, né? O sacrifício incruento de Cristo. Como nós todos sabemos, o sacerdote se assemelha ao próprio Cristo e faz-se em persona Cristo. É o que diz a Mediator Dei. Logo, algo bem importante a notar, ele foca, Pio XII, na Mediator Dei, que a liturgia é um culto externo, mas é também um culto interno. Então, o sacerdote ele deve se assemelhar com Cristo, né, e os fiéis devem se assemelhar com o sacerdote. Há como uma hierarquia. Nas coisas de Deus sempre é uma hierarquia. Na realidade das coisas há uma hierarquia. Tá? Então nós vemos que certas pessoas são mais importantes que outras socialmente. Outras, entretanto, são mais importantes por virtudes e outras por... Enfim. Então há uma hierarquia segundo condiz a realidade das coisas. Então o sacerdote ele tem o dever de assemelhar a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo, para que na liturgia ele expresse, veja essa palavra expresse quer dizer algo de fora, dê para algo, né? Então que expresse a espiritualidade na realidade litúrgica. Então é o seguinte, sempre a igreja ela deu uma ênfase muito grande para a vida espiritual. Então nunca se pode afastar a questão da vida espiritual para tratar das coisas da igreja, dos documentos da igreja, da liturgia, enfim, de qualquer matéria que seja da igreja, se não levar em conta a vida essencial, a vida espiritual, a vida interior. Então, Pio XII ele deixa isso muito claro na Mediator Dei e ele enfatiza nesta parte da igreja, que é a igreja de sua parte mística, né? O corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja ela não é um apanhado de documentos, da qual nós temos ali um monte de papéis, nós lemos e já está. Não. A igreja ela é um organismo vivo, da qual até hoje age nas coisas e age na realidade mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo ele está agindo na igreja ativamente, mesmo que nós, por certas razões, nós fechamos os olhos às vezes e não vemos a sua ação por nossa vida espiritual. Mas deve-se saber que tudo na igreja é levado em conta, tudo que se faz na igreja é levado em conta a vida interna, a vida interior da pessoa. E Pio XII, né, ele fala do latim, que o latim é um sinal da unidade da igreja. O uso do vernáculo em certas situações cabe somente à igreja regular. Enfim, o que a igreja sempre pregou. No tempo de São Pio X, algumas pessoas atacam Pio XII, por exemplo, porque ele introduziu o vernáculo em algumas cerimônias da Semana Santa, creio, sim, principalmente no Sábado Santo. Mas esquecem que São Pio X também, ele tinha dado já permissão para a Iugoslávia de usar o vernáculo, né? Então era uma prática, digamos, da igreja, da qual se fazia por exceção. Então não é que Pio XII ele promulgou uma liturgia em vernáculo, não. Algumas coisas, algumas partes do rito foi dado em vernáculo para que os fiéis pudessem participar. Na Mediator Dei também ele deixa que os fiéis participam da missa ativamente, não somente como pessoas que estão ali sendo
espectadores, não, eles participam da missa ativamente, tanto ali no ato do qual eles estão participando, quanto já em sua preparação na vida espiritual. Então a vida do cristão ele tem esta ênfase, né, de não fazer da prática um ato hipócritico, né? De hipocrisia, farisaico, essa é a palavra que eu queria buscar. Então nós não estamos ali na liturgia como simplesmente estamos lá de caráter duro, etc., não tendo uma vida interior, né? O correto é ter essa vida interior, ir para a liturgia, que expressa a sua vida interior, né? Que coloca ali o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo para o Deus Pai, da qual o fruto nós recebemos pela Sagrada Comunhão. Então, a missa é isto, a missa é esta transformação do cristão em Cristo. Tá? Mas isto já deve ser uma expressão da sua vida interior. Claro, como forma de atração, ou seja, de apologética, de atrair as pessoas para Cristo, a liturgia também serve como esta atração, como este chamamento, este chamado, né, para que as pessoas tenham esta vida interior. Mas não é somente uma coisa externa, uma coisa sem sentido. Não, tem todo o sentido e isso deve ser levado em conta. Infelizmente, nós, na sociedade atual, nós esquecemos desta parte da vida do católico, que é o trabalho interior da vida do espírito. Isso foi esquecido por todos os grupos esqueceram disso. Né? Então, muitas vezes, infelizmente, acabamos como inventando certas regras, não, porque a gente pode falar mal do outro grupo, porque não é o nosso grupo, pode fazer isso e aquilo, esquecendo a vida interior e colocando como uma grade, um impedimento para que nosso Senhor Jesus Cristo, através da graça e através da Sagrada Eucaristia, comece a trabalhar ativamente na vida do cristão, fazendo participar assim da sua vida na cruz. Né? Então é para isso que nós estamos aqui no mundo. Esse é o nosso objetivo. Então a missa, por exemplo, a comunhão frequente tem esta bondade, que é transformar o cristão em Cristo desde que ele não coloque impedimento à graça. Mas o que acontece hoje, infelizmente, é este impedimento à graça. Inclusive, estas discussões que nós vemos muito na internet, muitas vezes terminam sendo acaloradas e faltando o espírito de caridade. E isto já afasta de completo a graça de Deus, porque Nosso Senhor, Ele quer que nós cristãos sejamos não somente o exemplo, mas sejamos os guardiões da caridade. Né? Porque é isso que Ele nos ordenou. Então a caridade, lembre-se, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a caridade. Então a nossa religião não é uma religião apenas de disputa. Né? A disputa são partes acidentais da nossa religião. Nossa religião é uma religião da caridade, uma religião da qual o cristão ele oferece sua vida em sacrifício, em oblação a Deus. E a missa é aquela expressão já do sacrifício da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo sacrifício da cruz, de forma não cruenta, esse derramamento de sangue, mas estamos participando do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, só faz sentido toda essa discussão se levarmos em conta o substancial, o essencial da nossa religião. Pois bem, na Mediator Dei, Pio XII ele fala daquelas pessoas que queriam voltar a uma forma litúrgica primitiva. Portanto, muitos que acusam os que usam a liturgia de São Pio X dizem que não seria interessante usar a liturgia de São Pio X pelo fato de Pio XII, na Mediator Dei, ter acusado já essas pessoas de querer voltar a certas práticas litúrgicas ali primitivas. Só que esta sentença não cai para a liturgia de São Pio X. Por quê? Porque Pio XII deixa muito claro, ali na Mediator Dei, que ele fala até mesmo das mesas, né? Cai sim, por exemplo, para a Missa Nova, para a Missa de Paulo VI, de Montini, mas não cai para a liturgia de São Pio X, porque a liturgia de São Pio X ela é muito parecida com a de Pio XII, ou seja, em sua forma essencial, claro, em sua forma acidental, ela vai mudar alguns aspectos pelo fato de adaptação da igreja. A igreja sempre se adaptou ao mundo do modo que ela pôde, e isto sem mudar a sua forma, né, o que é essencial da liturgia da religião. Então não está mal. Por exemplo, o latim
que é uma expressão da unidade da igreja, não é algo que se deve mudar completamente. Não é algo que se deve deixar, é algo que a igreja sempre usou. Isso não quer dizer, entretanto, que o latim sempre foi a língua da igreja. No começo da igreja, nós sabemos muito bem que o grego era a liturgia da igreja, nos primeiros séculos. Logo veio o latim. Mas o latim ficou como este sinal de unidade da igreja. E a igreja sempre usou. Então foi um uso de quase 20 séculos, né, que temos do latim. Então é algo que não se deve mudar, está ali. Do mesmo modo é o cânon romano. O cânon romano não se toca nele. Então, com a reforma de João 23, né, de Roncalli, nós tivemos ali a mudança do cânon romano, colocando o nome de São José. Não que colocar o nome de São José seja algo mal. O que está mal é o tocar na regra, né? Então, já que sempre foi o uso da igreja usar daquele modo, né, durante séculos e séculos, não deveria tocar o cânon romano. Então, a liturgia de Roncalli tem, ademais de outros problemas, tem esta mudança no cânon, né? Então, que já se vê como algo um pouco subversivo, pois está tocando em algo essencial da liturgia. Mas o mesmo aconteceu com a liturgia de Pio XII, muito menos com a liturgia de São Pio X, apesar de ambos os papas terem sofrido ataques por suas reformas. Pois bem, na natureza das leis da igreja, né, nós temos o legislador e temos o juiz. Né? O legislador é aquele quem faz as leis. Quem faz as leis na igreja é o Papa. Então, aquele que aplica também as penas é o Papa, ou os seus dicastérios, da qual ele mesmo concede ali o poder. Pois bem, então, a igreja, quando se trata de temas teológicos, ela sempre divide, né, as importâncias dos diversos graus sobre as verdades de fé ou sobre outros temas. Por exemplo, tem as conclusões teológicas, logo tem os fatos dogmáticos, os fatos de razão, as opiniões teológicas. Pois bem, como atualmente nós estamos sem um Papa, nós não temos um Papa que esteja dizendo, olha, aquele ali é herege, ou aquele ali tem certos erros, ou tem uma posição temerária porque usa a liturgia de São Pio X, ou porque usa a liturgia de Pio XII. Não temos. Logo, como não temos este legislador ou este juiz que esteja aplicando essas leis, não é do direito do cristão, do católico, fazer o mesmo. Por quê? Porque como não é um fato do qual a igreja já se manifestou, nós não podemos aplicar. Nós não somos os legisladores, não temos esse direito de fazer leis, de fazer estas regras, e muito menos de julgar. Então quem julga na igreja é o Papa, e aqueles a qual o Papa dá a jurisdição para fazê-lo. Sem essa jurisdição direta, né, não temos nenhum direito de julgar aquele que usa a liturgia de Pio XII ou aquele que usa a liturgia de São Pio X. Pois falta aí nós não estamos falando de uma verdade de fé. Não é que alguém está negando que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Né? Não é que alguém está negando que nosso Senhor se encarnou ali pela Virgem Maria. Não é isto. Estamos falando de um assunto da liturgia, da qual a igreja sempre usou, né? Tanto a liturgia de São Pio X como a liturgia de Pio XII, que é aquela liturgia ali de São Pio V, com algumas modificações acidentais, da qual é aquela liturgia gregoriana, já bem antiga. Né? Então, não há quem na igreja atualmente tenha o direito de julgar, né, ou de excomungar uma pessoa, ou de tirar ela fora da igreja pelo fato desta pessoa estar utilizando essa liturgia ou a de Pio XII, a liturgia de São Pio X ou a de Pio XII. Seria distinto, por exemplo, se alguém pusesse-se a usar a liturgia anterior a São Pio X. Por quê? Porque já era prática da igreja, e ademais teve um documento solene, da qual se instaurava ali uma proibição formal, solene, do uso da liturgia anterior, do missal anterior, do breviário anterior. Pois, nesta discussão que nós vemos aplicado na igreja viva, que é o organismo vivo, é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, nós simplesmente podemos colocar como são disputas piedosas, né? Não pode nem se colocar como disputas teológicas. Por quê? Pelo fato de não serem teólogos que estão disputando sobre essas questões. São fiéis, sejam eles padres ou leigos, mas são fiéis, que disputam essas questões no sentido de afirmarem ali suas posições. Mas não se pode dizer que é uma questão de fé, que aquela pessoa que está com outra posição, ela está perdendo a fé, ou ela é cismática, ou aquilo. Não. Essas são simplesmente disputas piedosas, porque nós não temos teólogos aprovados ali desde o tempo de Pio XII que estejam debatendo sobre o tema. Então, aí já se vê, né, o grau da disputa da qual nós estamos. Portanto,
Aqui tem um escritor, né, que é, não sei se eu coloquei o nome dele. Bom, Rudin Ott, em sua teologia dogmática, ele diz o seguinte, ele vai dizer sobre as opiniões teológicas, vou tentar fazer tradução. Opiniões teológicas de inferior grau de certeza são as sentenças provável, mais provável, bem fundada e chamada sentença piedosa, né, por ter em conta a piedosa crença dos fiéis, né, são sententia probabilis, probabilior bene fundata pia. Então, o grado ínfimo de certeza o possui a opinião tolerada, ou seja, ínfimo, a menor grau, que somente se apoia em débeis fundamentos, mas é tolerada pela Igreja. A propósito das declarações do magistério eclesiástico, tem que ter em conta que todas as manifestações de dito magistério em matéria de fé e costume são infalíveis, e, portanto, irrevogáveis. São infalíveis unicamente as declarações do Concílio Ecumênico, que representam o episcopado em pleno, e as declarações do Romano Pontífice quando fala ex cátedra. Isso está em Denzigen, 1839. O magistério do Romano Pontífice, em sua forma ordinária e habitual, não é infalível. Tampouco as decisões das congregações romanas, o Santo Ofício e a Comissão Bíblica, são infalíveis. Não obstante, deve-se acatar com interno assentimento, que é o assentos religiosos, motivado pela obediência ante a autoridade do magistério eclesiástico. Não é suficiente como norma geral o chamado respeito silencioso. Excepcionalmente pode cessar a obrigação de prestar o assenso interno quando um apreciador competente, depois de examinar reiterada e conscientizadamente todas as razões, chega à convicção de que a declaração radica em um erro. Então o que acontece, muitos que usam a liturgia de São Pio X, depois de ter estudado o tema, enfim, depois de terem adaptado, o mesmo acontece com aqueles que usam Pio XII, eles ficam adeptos àquela liturgia. E a Igreja diz, depois de ter examinado o fato, de ter, de fato, visto que você está certo naquele uso, você pode ficar, ou seja, por questão de razão. A Igreja não tira a nossa razão, não é que nós ficamos sem o uso da razão. Então tem certos graus de documentos, da qual nós já vimos, que são distintos. Agora, se estivéssemos falando de verdades de fé, né, certamente a posição que é, digamos, errônea, deveria ser condenada, mas não é o tema, não estamos nesse tema. Tá? Então, onde eu cheguei aqui é o seguinte, né? A natureza da Igreja, segundo a Mystic Corporis de Pio XII, né, ela é uma sociedade visível e mística. Né? Então tem o seu lado pneumático e o seu lado de leis, né? de legislatura, enfim, do seu lado material. Enfim, esta unidade mística da Igreja, ou seja, que deve ter entre os católicos, entre aqueles que são adeptos à verdadeira posição, que não sustém nenhum argumento herético fora da doutrina, deve-se levar em conta a unidade, não somente em sua forma mística, mas também visível, porque a Igreja é esses dois organismos, tanto visível quanto místico. Né? Então, vejo eu, e creio que alguma pessoa que tenha que possa raciocinar um pouquinho, também chegará à mesma conclusão, que a briga entre uma liturgia e outra, esta briga de fato, esta briga, às vezes, que chega até mesmo a causar desunião, ela toca ao que se relaciona, ali o que no Mystic Corporis de Pio XII se fala, mesmo que nós rezamos no credo todos os domingos, né, a unidade da Igreja. Então, nós vemos o grau de importância das coisas. As coisas na Igreja têm uma harmonia. Então, quando nós estamos falando de uma disputa piedosa, ok, é uma disputa piedosa, mas quando nós colocamos a unidade da Igreja em um grau inferior ao de disputa piedosa, nós estamos subvertendo também, assim como fazem os heréticos, com a ordem das coisas da Igreja, com a ordem de percepção, né, da teologia da Igreja, das verdades da Igreja. Então, o que é disputa teológica é disputa, ainda continua sendo disputa. Aliás, não é disputa teológica, como já dito, é uma disputa piedosa. Né? Mas o que é a unidade da Igreja não é uma questão de discussão, é uma questão de fé.
A igreja, para ser igreja católica romana, ela é una. Então, naquilo que é substancial, deve-se haver uma unidade. Então, a unidade, nesse sentido, nós falamos da caridade. Então, portanto, é essencialmente importante o grau de importância entre um tema de fé e outro que envolve uma opinião teológica piedosa. Por falta de um juiz que julgue a disputa piedosa entre as duas liturgias, a conclusão deve ser suspendida. Então, não é que eu tenho que condenar um ou outro. Como a igreja, como eu já dito, esse organismo vivo, e Nosso Senhor, por algum motivo, ele permitiu, ele quis que a igreja atualmente usasse essas duas liturgias, então aqueles que são adeptos à liturgia de Pio XII, ou aqueles que são adeptos à liturgia de São Pio X, devem respeitar um ao outro. Sempre, por exemplo, na questão da graça, quem sabe ali no tempo do Concílio de Trento, creio, Então, havia ali a disputa da graça. E a igreja chegou a um tempo que ela disse, não, quem afirma esta posição ou a outra posição, ambos devem ser tolerados. Estão proibidos de chamar heréticos. E olha que é um tema de suma importância, que é o tema da graça. Então, com muito maior razão, o tema da liturgia. Sejamos sinceros. Pois então, a igreja, sendo esse organismo vivo, ela precisa de manter esta unidade. Então a unidade da igreja também se mantém aí, neste respeito, nesta caridade mútua. Já que é o uso da igreja, a igreja é um organismo vivo, então respeitemos. Para terminar, tem uma história no Gênesis que é bastante interessante. Lembre-se que os livros da Sagrada Escritura não são livros apenas de histórias. Estão as histórias ali e nós estamos ali e fazemos o que quiser com essas leituras, apenas vamos analisá-los como uma forma poética, uma forma literária. Não. As Sagradas Escrituras são livros inspirados por Deus, da qual nós cristãos devemos colocar o nosso consentimento na autoridade delas. Então, tem uma história bastante interessante, no Gênesis capítulo 26, a partir do 12, que diz o seguinte, vou resumir, não vou nem colocar o entorno, do que se diz. Mas, enfim, falar um pouco de Isaac, que quando ele foi com Rebeca, em certa terra, ele escondeu que ele era marido, esposo de Rebeca. E o rei do local, ele descobriu, ele tinha visto os dois juntos, e descobriu que ele era esposo. Então ele disse que não era para ter feito aquilo, de esconder que Rebeca era sua esposa. Enfim, então, com o decorrer da história, lá no versículo 12, diz o seguinte, no capítulo 26, versículo 12. Deixa eu ver se eu estou aqui correto. Isaac, pois, semeou naquela terra e recolheu no mesmo ano o centuplo, e o Senhor o abençoou. E este homem tornou-se rico e ia aproveitando e crescendo nos bens, até que se tornou muito poderoso. Teve também possessões de ovelhas e manadas, e de muitos servos. Por isso, tendo-lhes os palestinos inveja, entulharam-lhe naquele tempo todos os poços que os servos de seu pai Abraão tinham aberto, enchendo-os de terra. Chegando a coisa a tanto que o mesmo Abimeleque disse a Isaque, aparta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. E ele apartou-se para a torrente de Gerar, e aí habitou. De novo abriu aqueles outros poços que os servos de seu pai Abraão tinham aberto, e os quais, morto ele, os filisteus tinham antecedentemente entulhado, e pôs-lhe os mesmos nomes, que já seu pai lhe tinha posto. E cavaram na torrente, e acharam água viva. Mas também aí os pastores de Gerara contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, a água é nossa. Por esta razão, em virtude do que havia acontecido, chamou aquele poço de calúnia. Abriram ainda outro poço, e também por causa dele houve rixas, e o chamou de inimizade. Partindo dali, abriu outro poço, pelo qual não contenderam, e por isso lhe pôs o nome de largura, dizendo, agora o Senhor nos pôs ao largo, e nos fez crescer sobre a terra. O que eu quero dizer com essa história, para terminar, é o seguinte. Nós vemos que, apesar de Nosso Senhor, do Senhor, estar junto com Isaac, e serem outros grupos, por exemplo, que estavam fazendo contenda com Isaac, todos aqueles nomes de poços, por exemplo, teve um que chamava-se calúnia, que tem a mesma origem da palavra de Satanás, a origem da palavra Satanás. Então,
vemos que ali o Nosso Senhor não abençoou. Onde ele abençoou? Ele abençoou onde teve ali a amizade entre um grupo e outro, e os servos de Isaac. Logo, não pensem que estas palavras estão aí nas Sagradas Escrituras por estarem. Tem todo um significado. Né? E quando houve esta paz, se colocou o nome de largura. Né? O Nosso Senhor abençoou. Então não pensem os senhores, não pensemos nós, que estamos aqui nesse mundo para fazer contendas, né? para procurar brigas entre nós que somos católicos, entre nós que temos a verdadeira fé, que estamos buscando a vida de Nosso Senhor, a vida espiritual. Nós estamos aqui para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? E nos transformarmos em Cristo. Colocarmos a nossa vida para a divina transformação. Este é o nosso objetivo. Irmos para o céu, mesmo com a esperança de sem passar no purgatório. Né? Então, para que aconteça isso não é algo distante, é algo que cada um de nós católicos podemos tentar fazer, indo à Santa Missa, seja ela de qualquer missal, de São Pio X, de Pio XII, enfim. Né? Tendo caridade com o nosso próximo, né? Apesar de termos as nossas próprias opiniões, e assim ir crescendo em graça. Não estamos aqui para fazer contendas, estamos aqui para servir o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E imitar o exemplo dos seus santos e o seu próprio exemplo na cruz. Pois que Nosso Senhor nos abençoe e nos guarde, que a Santíssima Virgem Maria nos proteja nessa crise da Igreja, e façamos penitência para que possamos um dia ser dignos, né, entre aspas, porque nós nunca somos dignos de fato, mas entre os olhos de Nosso Senhor, aos olhos de Nosso Senhor, para que Ele tenha piedade de nós e nos coloque novamente um verdadeiro pastor. Né? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.